E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Amanhã vai ser muito importante que vocês vão fazer uma prova que vai fazer o nível, né, do conhecimento de vocês em relação à disciplina de português e matemática, certo? E hoje pela manhã a gente fez um aulão, resolveu 20 questões, não foi isso? Aí eu resolvi gravar esse vídeo retomando essas questões para quem quiser rever elas, a resolução delas, né? Para poder fazer a prova de amanhã, que vai ser uma prova muito importante e vai ser aplicada nas primeiras aulas de amanhã, certo? Então eu resolvi trazer essas questões aqui novamente para que a gente possa relembrá-las, né? E para quem às vezes não entende lá, às vezes faz muito barulho e pode perder algumas informações importantes das resoluções das questões. Olha só, pessoal, vamos lá. A primeira questão traz o seguinte, né? Observem a figura, essa figura aqui. Observem o seguinte, que nós temos o quê? Duas retas que se cruzam, né? E nessa reta, né? Nessas duas retas formam dois ângulos, né? Dois ângulos, como vocês podem observar aí. Olha só lá a continuação da pergunta. Sabendo que os ângulos destacados na figura são OPV, o que significa ângulo, essa figura chamada OPV? Porque são ângulos que são opostos pelo vértice, certo? Como vocês podem observar aqui, eles são opostos, né, ao vértice. Então, ok, o valor de x vai ser quanto? Então, essa questão que eu saber o quê? Quanto vai ser o valor de x? E uma informação importante em relação a essa questão como é uma figura, os ângulos são OPV, são opostos pelo vértice, então esse ângulo 5x mais 30 é igual ao ângulo 3x mais 40. Então, bora reescrever aqui. Então, fica 5x mais 30. Esse ângulo aqui é igual ao ângulo 3x mais 40. Beleza, pessoal? Então, aqui nós vamos ter o primeiro membro, que no caso vai ser aqui, ó, 5x mais 30. Aí depois da igualdade nós temos o segundo membro, que é 3x mais 40. Então vamos fazer o seguinte, nesse primeiro membro da igualdade, eu só vou deixar os termos que está com x. Já no segundo membro, só vou deixar os termos que estão os números. Então bora lá. É, esse 30 eu passo lá para o segundo membro, né? Ele vai trocar o sinal, não está positivo? Quando eu troco o sinal, ele fica negativo. E vou passar esse 3x para o primeiro membro, como ele está lá positivo, vai ficar negativo, ficando da seguinte forma. Então aqui fica 5x menos 3x, troquei o sinal. Aí lá aqui, ó, fica igual a 40 menos 30, certo? Troquei o sinal ali do 30, quando eu passei lá para o segundo membro. Vamos lá. 5x menos 3x dá 2x, igual a 40 menos 30 dá 10. Aí o 2 não está multiplicando com o x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando eu passo o 2 para o outro lado, eu passo ele dividindo. Então, fica 10 dividido por 2, e isso é igual a 5. Então, o valor do x é igual a 5, alternativa A. E é importante essa informação desse valor de x, que quando a gente substituir esse valor lá naquelas equações, a gente vai determinar o valor do ângulo, né? Então, é importantíssimo esse valor. Bora lá, a questão 2. Essa questão aqui é para calcular a área, não é isso? Olha só, vou fazer a leitura dela. Na escola onde estuda, Carlos ficou, né, responsável por organizar uma horta no pátio. A área destinada ao pátio está destacada em cinza na figura. Qual é a área que será usada para o plantio? Ou seja, quer saber qual vai ser a área, essa área que está em cinza, que está destacada em cinza. Beleza? Observe o seguinte: a gente
tem a informação aqui da altura. A altura é de 22 metros, não é isso? Agora está faltando o quê? A base da parte que é cinza. Nós temos o que aqui? A gente tem a base completa desse retângulo. Só que eu quero o quê? Só a parte cinza. Lá em cima tem uma informação importante que aquele comprimento ali não é 15. Então, para determinar somente essa base de cinza, eu faço como? Eu faço 60 menos 15, e isso é igual a 45. Ou seja, essa base aqui é de 45 metros. Agora, eu posso calcular a área desse círculo, desse quadrado aqui, né, dessa figura cinza. E para isso eu vou utilizar aquela fórmula, né? Base vezes altura. Então fica como? Fica 45 vezes 22, e 45 vezes 22 é igual a 990 metros quadrados. Então, a alternativa D. Então, pessoal, muito atenção a essa questão, certo? Porque uma questão que é uma questão que às vezes você pode se confundir em relação a essa medida de 60. Você pode imaginar que iria pegar esse 60 e multiplicar por 22 para encontrar essa área. Fazendo isso, eu iria encontrar a área toda, só que eu quero só essa parte cinza. Aí tem uma informação importante ali, né, que é aquela parte branca mede 15. Então, eu só fiz o quê? Subtraindo. Foi 60 menos 15 igual a 45 metros, que é justamente a base, né, dessa parte aqui cinza. Bora lá para a terceira questão. Um garoto está empinando sua pipa e pretende construir outra com as mesmas dimensões, como representada na imagem. Beleza. Quantos centímetros quadrados de papel o garoto gastará na confecção do brinquedo? Ou seja, ele traz essa representação aqui dessa imagem, né? E ele quer saber o quê? Quantos centímetros de papel ele vai precisar para confeccionar uma pipa, né? A partir dessas mesmas dimensões. Beleza. A gente sabe que essa figura geométrica, ela se chama losango, né? E para calcular a área de um losango, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Ou seja, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Ou diagonal maior vezes menor não vai sentir nenhuma diferença, certo? Beleza. Então, bora ver aqui as informações que a gente tem na imagem. A gente sabe o quê? Que a diagonal menor, ela mede 32 centímetros, a maior mede 50 centímetros. Bora substituir essas informações aqui na fórmula. Substituindo fica da seguinte forma: 32 vezes 50 dividido por 2. Aí eu multiplico aqui, ó, 32 vezes 50 e coloco dividido por 2, ficando assim dessa forma. Então fica 1.600 dividido por 2 e isso é igual a uma área de 800 centímetros, né? Quadrados. Então, alternativa B. Então, lembrando, para calcular a área de um losango, a gente vai utilizar essa fórmula aqui que eu destaquei para vocês. Beleza. Questão 4. Olha só, essa questão 4 é uma questão para calcular a área de uma circunferência. Bora ver aqui, ó. Veja o cercadinho circular representado na imagem, cujo raio é de 6 metros. Beleza, eu destaquei aqui nesse círculo, né, o raio de 6 metros. Qual a área em metros quadrados desse cercadinho? E vamos usar o π, sendo 3,14. Então, para calcular a área de um círculo, a gente vai utilizar esta fórmula aqui. Π vezes o raio ao quadrado. Beleza. Então, vamos substituir esses valores aqui nesta fórmula, certo? Então, bora lá.
O valor de π vai ser 3,14, eu substituí ali, vezes o valor do raio, que é 6, e eleva a 2, como está ali na fórmula, beleza? Então fica como? Fica A igual a 3,14 vezes 36. Ó, justamente ali porque o 6 ao quadrado não é 6 vezes 6, então é 36. Então é só multiplicar. 3,14 vezes 36, isso resulta em 113,04. Alternativa C. Então, pessoal, atenção nessa questão. Para calcular a área de um círculo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, certo? Π vezes o raio ao quadrado. Se liguem nisso. Para calcular a área de um círculo, eu vou usar essa fórmula aí, pelo amor de Deus. Beleza, questão 5. Andrei, bora lá. Mora num apartamento e está subindo a escada que dá acesso ao primeiro andar. Observem a imagem aqui. Então, nós temos a imagem aqui de Andrei subindo a escada, beleza? Olha só, analisando a imagem, é correto afirmar que ele chega ao topo da escada sob o ângulo de quanto? Ou seja, quando ele subir completamente essa escada, lá no topo, ele vai chegar sobre o ângulo de quanto? Olha só, aqui nós temos uma figura de um triângulo retângulo, beleza? E a gente sabe uma informação importante sobre isso, que a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é igual a 180. Bora guardar essa informação, porque essa informação vai ser importante para que a gente possa resolver a questão, beleza? Bora lá. Aqui a gente consegue identificar que tem um ângulo de 20. Esse ângulo aqui, a gente sabe que esse aqui, ó, que é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E o ângulo lá, onde justamente Andrei quer saber, né, é que ele quer saber essa informação sobre esse ângulo lá no topo da escada, a gente não sabe qual é o valor desse ângulo, então bora chamar ele de x. Então, aquela informação que eu falei para vocês, que a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo retângulo, né, igual a 180, então eu pego todos esses ângulos aqui e somo. Pego 90 mais 20 mais o x, que é o que a gente quer saber, tudo isso igual a 180. Beleza. Eu vou deixar aqui no primeiro membro só o x e vou passar lá o 90 e o 20 lá para o segundo lado da igualdade. Lembrando que, quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal. Prestem atenção nisso, pessoal, pelo amor de Deus. Quando vocês forem passar esses valores lá para o segundo membro, lembre de trocar o sinal, certo? Então fica o quê? Fica x igual 180. Eu passo 90, fica menos 90. Eu passo 20, fica menos 20. Beleza. Então fica x igual a 70, quando eu faço aqui aquela operação anterior. Então, é correto afirmar que o que chegar ao topo da escada, ele sobe no ângulo de 70 graus. Certo, pessoal? Bora lá, questão 6. A professora de Tales desenhou no quadro um triângulo em que um dos seus ângulos é reto e o outro mede 45. Qual a medida do terceiro ângulo desse triângulo? Beleza. A gente sabe que vai ter um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A gente sabe que vai ter um ângulo que mede 45 e a gente sabe que tem um terceiro ângulo que a gente não conhece e bora chamar ele de x. E há uma outra informação, que as somas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, bora fazer da seguinte forma. 90 mais 45 mais o ângulo que a gente não sabe, então vamos chamar ele de x, igual a 180. Mesmo processo, vou passar o 90 e o 45 lá para o segundo membro, né? Trocando sinal. Então fica x igual a 180, passo 90, fica menos 90, passo 45, fica menos 45. E quando a gente faz tudo isso, a gente resulta em 45 graus. Alternativa
B, certo? Então, essa questão, pessoal, a gente faz dessa forma, beleza? Bora para fazer a 7. Ó, Luiz Fernando gastou 40% do que tinha na compra de um relógio e ainda ficou com R$ 360, que quantia Luiz possuía. Beleza. Se Luiz Fernando gastou 40% do que ele tinha, teoricamente, ele ficou com 60%, né? Beleza? Vamos utilizar a regra de 3 nisso, né? 60%. E lá na questão traz uma informação importante, né? Que ainda ele ficou com 360. Ou seja, esse 60% significa R$ 360, né? Justamente o que ele ficou. Só que a gente quer saber o quê? Quanto Luiz possuía antes de ter gastado. Então, bora lá. A gente quer saber o quê? O seu 100%. E a gente quer saber o valor que ele tinha. Então, é chamado de x. Agora, vamos utilizar o quê? A regra de 3. Multiplicar os meios pelos extremos. Eu multiplico 60 vezes x, 60 vezes x, igual 100 vezes 360. Então, fica 60 vezes x dá 60x, 100 vezes 360 dá 30, 36 mil, né? 36 mil. Aí aqui, pessoal, o 60 está multiplicando com o x, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 36 mil, né? Dividido por 60. E isso vai ser igual a 600. Então, a alternativa correta, letra A. Beleza? Então, essa questão aqui a gente utilizou regra de 3. A questão 8. Ó, uma quadra esportiva retangular possui 8 metros de comprimento e 6 metros de largura. O perímetro dessa quadra é igual a quanto? Beleza. Então, vai ser uma quadra de formato retangular que possui 8 metros de comprimento e 6 metros de largura. Qual vai ser o perímetro aí dessa quadra? Pode imaginar que essa quadra, certo? Ela tem um comprimento de 8 metros e tem uma largura de 6 metros. E o que é o perímetro? O perímetro é o quê? É a soma dos lados, né, dessa figura aqui. Ou seja, a gente vai ter que somar todos os lados para encontrar, para determinar esse perímetro. Então, a gente sabe que esse outro lado de baixo também mede 8 metros e esse lado vertical também mede 6 metros. Então, agora o que? É só somar essas medidas e encontrar o valor do perímetro. Então, fica como? P igual a 8 mais 8, que dá igual a 16. Então, agora vai ser 16 mais 6, que dá igual a 22. E 22 mais 6, que resulta em um perímetro de 28 metros quadrados, alternativa A. Beleza? Questão 9. Para reformar a cozinha de uma casa, Marina decidiu revestir duas paredes com azulejos. Ela escolheu um modelo que requer 25 azulejos por metro quadrado. Cada parede tem um formato retangular, com altura de 2,5 metros e largura de 4 metros. Quantos azulejos Marina precisará comprar para revestir duas paredes? Ou seja, ela vai ter que revestir duas paredes, certo? E cada metros equivale a 25 azulejos. Essas paredes, né, têm 2,5 metros de altura e uma largura de 4 metros. Tudo isso a gente vai ter que revestir duas paredes, beleza? Bora pensar aqui, pessoal, numa parede. Ela tem é, uma altura de 2,5 metros e tem é, uma largura de 4 metros. Bora calcular a área aqui dessa parede, beleza?
Então vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura. Então vai ser 4 vezes 2,5. E isso é igual a 10 metros quadrados. Então, a área de uma parede vai ser de 10 metros quadrados. Só que o quê? Ela não vai revestir duas paredes? Então, eu vou pegar 10 vezes 2 e isso dá 20 metros quadrados. Beleza? Agora a gente tem a informação lá, né? Que em, é, um metro, em um metro a gente vai utilizar 25 azulejos. Então, bora lá. Total de azulejo, eu pego 25 vezes 20, que foi a área que a gente encontrou, somando as duas paredes, e isso vai dar igual a 500 azulejos. Então, será necessários, né, 500 azulejos, né, para revestir essas duas paredes. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 10. Uma caminhonete percorre- percorreu, né, 240 quilômetros em 4 horas, mantendo a mesma velocidade. Quantos quilômetros ela percorrerá em 7 quilômetros? Ó, 240 quilômetros em 4 horas. Eu quero saber em quantos quilômetros ela vai fazer em 7 horas. Beleza. Ó, 240 ela faz, né, em 4 horas. E em 7 horas, ela faz quanto? Vamos chamar de x, que a gente não sabe isso, né? Fazer a regrinha de 3. Então vai ser 240 vezes 7 igual x vezes 4. Então fica 240 vezes 7 é igual a 1680 igual x vezes 4 é 4x. Então eu passo para lá, pessoal, o 4 dividindo, certo? Então fica x igual a 1680 dividido por 4. Então isso fica como? Fica x igual a 420. Então em 7 horas ela vai, ela vai percorrer em 420 quilômetros, beleza? Alternativa B. Aí eu deixei algumas questões para que vocês fizessem, não foi lá no aulão. Bora ver. A questão 11. Eu tentei deixar as questões parecidas com o que eu tinha respondido, né? Lá na hora, né? Para que vocês possam pegar a manha. A questão 11, né? Novamente, observem essa figura, né? Sabendo que os ângulos destacados na figura são OPV, ou seja, são opostos, o valor de x vai ser igual a quanto? Então, bora pegar essas medidas aqui dos ângulos, né? 10x igual. Então, fica 10x mais 10 igual a 6x mais 70 igual a 70. Espera aí. Então, bora lá. Então, fica 10x mais 10 igual a 6x mais 70. Então, nesse primeiro membro aqui, eu vou deixar só os termos com x e no segundo membro só os números. Então, aqui, ó, eu passei o 6 para cá e passo o 10 lá para o segundo membro. Então, fica 10x menos 6x. Eu troquei o sinal lá, não foi? Do 6x estava positivo, eu troco o sinal, fica menos 6x. Igual a 70, eu passo 10, fica menos 10. 10x menos 6 dá 4x, igual a 70 menos 10 dá 60. Então, 4 está multiplicando por x, ela passa lá para o outro lado dividindo. Então, fica 60 dividido por 4, e isso é igual a 45, 15 graus, né? Desculpe. A 15 graus. Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza. A questão 12 aqui, ó. Na casa de Ana, foi decidido construir um canteiro para flores no quintal. A área destinada ao canteiro está destacada em cinza na figura abaixo. Qual é a área que será usada para o plantio? Beleza.
Eu quero saber só o quê? Só a área que está em cinza, né? Isso é parecido com a questão que a gente fez já, né? Só muda os valores. Então, bora lá. A gente sabe que a altura aqui vai ser 16 metros. A gente tem que saber agora o quê? A base aí dessa parte cinza. Então, vou pegar o quê? 40 menos 12, e isso vai ser igual a 28, beleza? Agora, eu posso calcular a área da parte cinza. Eu multiplico a base vezes a altura. A base, que é 28, vezes a altura, que é 16. Então, isso é igual a 448 metros quadrados. Alternativa correta, letra A. A questão 13. Olha só, pessoal, a questão 13. Eu acho que foi uma das mais detalhadas, né, mais demoradas de se resolver. A imagem a seguir representa a área, né, a ser plantada na fazenda do seu Joaquim. Nós temos aqui, né, essa área com as suas medidas. Olha só, analisando esse terreno, sendo a medida dos lados dada em metros, calcule-se que área a ser plantada, né? Calcula-se que a área a ser plantada é igual a quanto? Beleza. A gente quer saber o quê? Qual vai ser a área aí desse retângulo, não é isso? E a gente sabe o quê? Que a área é a base vezes a altura, certo? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que determinar aí os valores de x e y. A partir da gente encontrar o valor de x e y, eu posso substituir nas expressões e identificar as medidas aí dessa figura. Então, observe o seguinte, que essas medidas aí horizontais, elas são as mesmas, né? Porque tem o quê? O mesmo tamanho. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar 3x menos 1 igual a 2x mais 4. Pessoal, sempre é o mesmo processo. No primeiro membro, eu só deixo estar com x, e no segundo, eu deixo que está com os números. E lembrando que, quando eu faço esse jogo, né, de colocar e tirar, sempre se ligar na questão do sinal, não é isso? Então, bora lá. Então, aqui fica 3x menos 2x. Eu passei esse 2x para o primeiro membro trocando o sinal. Então, por isso ficou menos 2x igual a 4 mais 1. Esse menos 1 eu passei lá para o segundo membro, ficou positivo, ficou mais 1. Então, bora lá, fica 3x menos 2x, e isso é igual a 5, certo? Então, aqui deu 3x menos 2x, deu igual a x, foi isso? E 4 mais 1 é igual a 5. Então, o valor de x é igual a 5. Então, bora substituir agora, né? Substituindo aqui na expressão, nós temos a seguinte forma. Temos 2x, né? 2, eu vou substituir aqui, ó, nesse 2x mais 4. No lugar do x eu coloco 5, então fica 2 vezes 5 mais 4. Então fica 14, né? 2 vezes 5, 10, com mais 4, 14. Então a gente já sabe que a medida aqui horizontal é de 14 metros. Bora agora o quê? Determinar o valor de y. Eu vou pegar essa medida vertical, né? Essa medida vertical, y mais 6, e colocar igual a outra medida vertical, 3y menos 3. Então fica 3y menos 3 igual a y mais 6. Beleza. Então fica assim. Eu passei esse y, né? Esse y lá que estava no segundo membro para o primeiro, estava positivo. Troquei o sinal, ficou negativo. Igual a 6 mais 3. Eu passei aquele menos 3 lá para o segundo, ficou positivo. Então lá, 3y menos y dá 2y. Igual 6 mais 3 dá 9. Então fica y igual a 9 dividido por 2. Então isso dá igual a y igual a 4,5. Beleza. Bora agora substituir o valor de y aí em uma dessas medidas, né? Verticais para determinar qual é essa medida.
Então, bora lá, substituindo o y, né? Eu substituí nesse 3y menos 3. Então, eu pego 3 vezes 4,5 menos 3. Então, fica 3 vezes 4,5 dá 13,5 menos 3. E isso é igual a 10,5. Beleza. Então, a base dessa figura vai ser de 14 e a altura vai ser de 10,5. Agora eu consigo calcular a área aqui dessa imagem, beleza? Eu coloco a base, né? Que é 14 vezes a altura, que é 10,5. E isso dá 147 metros quadrados. Alternativa correta, a letra E. Beleza, pessoal, questão 14. Em um triângulo ABC, cujos ângulos são A igual a 4x mais 25 graus, né? O B é igual a 3x menos 5 graus e o C é igual a x mais 40 graus. É correto afirmar que x vale quanto? Beleza, como a gente está falando de um triângulo, a gente sabe que a soma desses ângulos desse triângulo vai ser igual a 180. Então, bora lá. Eu peguei o ângulo A, que é 4x mais 25. Vou somar com o ângulo B, que é 3x menos 5. E vou somar com o ângulo C, que é x mais 40. Tudo isso igual a 180 graus. Novamente, no primeiro membro só deixo os termos com x e no segundo membro eu deixo só os números, né? Só os graus. Lembrando de trocar o sinal, não é isso? Então aqui fica 4x mais 3x mais x igual 180. Passei o 25 lá para o outro lado, ficou menos 25. Eu passo o menos 5, fica mais 5. E passo ali o mais 40, fica menos 40. Então fica 3x mais 4x mais 3x mais x dá 8x. E 180 menos 25 mais 5 e menos 40 dá igual a 120. Agora eu passo o 8 dividido, né? Então fica x igual a 120 dividido por 8. E isso é igual a x igual a 15. Alternativa correta, letra A. Beleza. Outra questão aqui para calcular a área de um círculo, né? Então, para calcular a área do círculo, a gente vai utilizar a fórmula, né? Π vezes raio ao quadrado. Então, agora é só substituir as informações na fórmula, né? A gente sabe o quê? Que o raio é igual a 20, né? Então, bora substituir. Substituindo aqui, ficou 3,14 vezes 20 ao quadrado. Então, a área fica igual a 3,14 vezes 400. 3,14 vezes 400 dá igual a 1.256 metros. Alternativa letra A. Questão 16. Carlos gastou 60% do dinheiro que tinha comprando material escolar para o filho. Após isso, ainda ficou com uns R$ 150. Qual era o valor que ele possuía inicialmente? Se Carlos gastou 60%, ele ficou em dinheiro, ele ficou com o quê? Com 40%, né? Então ele ficou com 40%. E esse 40% significa, em dinheiro, R$ 160. E ele quer saber o quê? Quanto ele possuía inicialmente, ou seja, os seus 100%, o valor completo. E o que a gente quer saber, nós chamamos de x. Agora o que? É só multiplicar os meios pelos extremos. Então fica 40 vezes x, que dá 40 vezes x, né? E vai ser 100 vezes 160, que dá igual a 100 vezes 160. Então fica 40 vezes x dá 40x, e 100 vezes 160 dá 1.600.
Então, eu passo 40 dividindo, então fica x igual a 1.600 dividido por 40. Então, fica x igual a 400, alternativa A. Questão 17. Para montar um espaço com grades de proteção ao redor de um parquinho infantil retangular, a diretora de uma escola decidiu comprar grades que custam R$ 5 por metro. Sabendo que o parquinho mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura, qual será o valor total gasto com as grades? Beleza. Cada metro custa R$ 5. Ele vai medir 10 metros de comprimento e 6 metros de largura. Bora lá. O seu, o seu comprimento é de 10 metros e sua largura é de 6 metros, né? Ou seja, a gente quer saber o quê? Quanto vai ser gasto, né, de grades nesse parquinho. Então, a gente vai ter que calcular o perímetro, né, nessa imagem para poder saber. Então, aqui também mede 10 metros e ali mede 6 metros. Agora, o perímetro a gente soma tudo, né? Então, fica 10 mais 10 mais 6 mais 6 e isso é igual a 32 metros. Ou seja, para cercar esse parquinho, vai gastar 32 metros de grade, né? Aí a gente sabe o quê? Que cada metro custa R$ 5. Então eu pego 32 vezes 5. Isso é igual a 160 reais. Então vai gastar quanto? R$ 160. Alternativa A. Questão 17. Uma locadora paga 1.200 pela manutenção mensal de um carro para lucrar 30% sobre esse valor. Quanto deve cobrar de aluguel mensal pelo carro? Ou seja, a gente sabe que ele deve lucrar, né? Vai lucrar 30% sobre esse valor, ou seja, pelo valor de 1.200. Então, bora lá. Bora saber quanto vai ser 30% de 1.200. Sabendo isso, eu vou determinar quanto ele vai ter em dinheiro desse lucro, né? Então, esse 30 eu coloco como sendo 30 sobre 100. Esse D significa vezes. E repito aqui o 1.200. Aí eu posso o quê? Posso simplificar esse zero com esse zero com esse zero, e fico como 30 vezes 12. E isso vai ser igual a 360. Então, esse lucro que ele vai ter de 30% sobre esse valor será de R$ 360. Então, bora somar. 1.200 mais 360. E isso é igual a 1.560. Alternativa C. A questão 19 é uma questão para a gente determinar um ângulo que não tem um valor, né? Um terceiro ângulo, que a gente já sabe, né? Que a gente vê quais são os ângulos. Nesse caso, a gente vai ter um ângulo reto e o ângulo de 25. A gente quer saber o terceiro ângulo. Então, a gente sabe que o ângulo reto é de 90 graus, aí mais o ângulo de 25, mais o ângulo x, que a gente quer saber. Tudo isso igual a 180. Aí eu passo 90 lá para o outro lado e passo 25 lá para o outro lado, trocando o sinal. Então fica x igual a 180 menos 90 menos 25. Então fica o x igual a 65 graus, alternativa correta, letra B. E essa questão aqui de perímetro a gente já viu uma parecida, certo? Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês revejam essas questões, porque as questões de simulado vão ser bastante parecidas com essas que a gente fez no aulão, beleza? Então estudem muito essa noite, revisem essas questões o máximo que vocês puderem, para que vocês amanhã estejam afiados na resolução dessa prova, que eu estou confiante que vocês vão sair muito bem. Então é isso, boa sorte, bons estudos e a gente vai se falando por aqui, certo? Valeu, pessoal!